A. Wallace Budge. Está aqui o livro Egípcio dos Mortos. Ora, livro Egípcio dos Mortos. Esse é o primeiro nome do livro. Vamos gravar isso, Mortos. Temos também, lá para o lado da Índia, outra grande civilização da antiguidade, o Bhagavad Gita. Esse livro, ele conta a história de Krishna e de Arjuna, um diálogo entre os dois. Vamos botar aqui, eis aqui o livro. Em seguida, a gente parte para outro grande povo, que surge justamente aonde? Na Suméria. Esse povo, através de Abraão, antes chamado de Abrão, depois, por ordem de Deus, chamado de Abraão, ele leva essa tradição justamente para o Egito. A tradição de onde? Da Suméria, que foi o berço da civilização, e vai para o Egito. Então, esse povo, chamado de hebreus, aquele que está do outro lado, é o significado melhor da palavra, através, segundo todos os estudiosos, atribuiu-se a Moisés a escritura da Torá, desses 5 primeiros livros, chamado Torá. Depois, esse mesmo povo, que depois tornou-se judeus, modificou esse nome, né? Através da criação do Estado de Israel na época, chamado Canaã, não esse Estado atual, falando da antiguidade. Então eles criaram isso chamado Bíblia. Bíblia porque vem de biblos, ou seja, coleção de livros. São escritos de vários autores, então reunidos e atribuídos geralmente como o autor a Moisés. Sabemos que tem livro de Jeremias, de Lamentações, de Davi, etc e tal, Salmos, etc e tal, Salomão e vai por aí. Também esse mesmo povo judeu surge depois, dentro deste povo surge o cristianismo. O cristianismo, o personagem básico do cristianismo é Jesus. E ele diz: eu não vim destruir a lei, e se mostrar como ela deve ser cumprida. Então, ele vem com uma nova proposta para o judaísmo e essa lei mosaica. Ele vem trazer o quê? Ele vem mostrar, através da lei, como cumprir ela, através de quê? Do amor e do conhecimento de Deus. Ora, na Suméria, no Egito e na Índia, havia o politeísmo, ou seja, o que vem a ser o politeísmo? O politeísmo são muitos deuses, ou adoração a muitos deuses. Inclusive o zoomorfismo, né? Que é a adoração do leão, no Egito, por exemplo, leão, do gato, né? A gata Bastete, e o falcão, chamado de Horus. Então, no Egito, eles têm, no panteão do Egito, 3 deuses: Osíris, Ísis e Horus. Osíris casado com Ísis e teve um filho chamado Horus. Esses todos correspondem ao filho de Ra, segundo a religião egípcia. No judaísmo,
eles partem com esse conhecimento porque é dito tanto no Evangelho como na Torá, que Moisés estudou toda a ciência, todo o conhecimento dos egípcios. Porém, ele não era egípcio, ele era um hebreu. Foi criado pela família do faraó, através de uma filha do faraó. Então, recolheu esse personagem no rio, deu o nome de Moisés, porque foi retirado das águas. Ele cresceu e estudou todo o conhecimento egípcio, mas depois, por problemas de um crime que ele praticou ao matar um escravo egípcio, descobriram que ele era hebreu, ao ponto de ele mesmo descobrir que era hebreu, daquele povo, daquela descendência. Então, ele parte, fugitivo, vai para a terra de Midian. Chegando lá, ele vai também se encontrar com um sacerdote, ao qual aprende também com ele. Esse sacerdote amava o Deus Altíssimo, o único Deus. Que os judeus e os hebreus também acreditavam no único Deus, trazida essa tradição através de quem? Lá atrás, de Abraão. E em seguida de todos os patriarcas, os descendentes, filhos de Abraão, da escrava, da própria mulher, etc. e tal. Então eles acreditavam no único Deus. Esse único Deus fica bem diferente dos deuses egípcios. Porque para quem conhece e conhecia, os egípcios também acreditavam no único Deus, porque a verdade é única. Mas para o povo havia esse tal de politeísmo. Muitos deuses. Como hoje em dia no cristianismo. Você tem um santo para isso, um santo para aquilo, um santo para aquilo outro. Uma Nossa Senhora disso, uma Nossa Senhora... É tanto nome de Nossa Senhora que, se você for escrever, dá um outro livro. Funciona quase como um politeísmo, só que com a diferença. É uma só, com vários nomes. Então, mas o cristianismo segue o quê? O judaísmo, como eu falei anteriormente. O cristianismo é um judaísmo aperfeiçoado. Porém, voltando atrás novamente, a gente vai ver que o livro egípcio chama-se Livro Egípcio dos Mortos. Dos mortos. A Bíblia, a nossa, que ela é composta tanto do Velho Testamento, que a gente chama Testamento, e Novo Testamento. Ora, Testamento é de uma coisa que foi de alguém que morreu, que estava vivo. Digamos assim, se fulano é muito rico, ele faz um testamento em vida, chama juiz, etc., o cartório, organiza, isso chama-se testamento. Quando ele entrar em óbito, esse testamento ser dividido para os herdeiros. Então, a escritura, que chama Bíblia, coleção de livros, ela é dividida, comumente se diz, Novo Testamento, que é a partir de Mateus até Apocalipse. É considerada Novo Testamento. E a parte de Malaquias para trás
é o Velho Testamento, que inclui os 5 livros de Moisés, que chama-se Torá. Ora, o Bhagavad Gita é justamente Krishna, que é quem? O Deus, tendo um diálogo com a Arjuna, ali naquele quadro de uma guerra. Então, a Arjuna faz pergunta a Krishna, Krishna vai orientando ele como se comportar naquela guerra. O Novo Testamento e o Velho Testamento, se a gente for seguir e procurar pôr em prática aquilo que a gente viu no Zohar, aquela explicação sobre a Torá, aquelas histórias ali são o quê? As vestimentas. Então, se você pega o livro dos mortos dos maias, é esse daqui, novamente, o livro dos mortos, como também o livro dos mortos tibetanos, e por aí vai. Há uma série, eu estou falando desse porque são os que eu tenho aqui em mãos. Então, a gente observa o seguinte, que dos mortos, mas quem é esse morto? Porque já viu um morto, no sentido da palavra como se entende, um morto, livro dos mortos. A gente vê que no Egito, quando tiram aquelas múmias, no sarcófago tem trechos, nas paredes daqueles templos tem escritura sobre esse livro dos mortos, que na realidade, se a gente for analisar a Torá, a nossa Bíblia, o Bhagavad, o livro dos mortos tibetanos e os egípcios, na realidade, esses livros serviam para quem? Para aquele povo. Não só naquele tempo, como hoje. Porque o que ele quer dizer aqui é o homem ignorante. Uma vez sendo ignorante, ele está morto para a verdade. Então, o que é que nós devemos trabalhar? Combater a ignorância. Ou seja, trazer a meia-verdade, porque eu digo meia, como já me referi, trazer essa meia-verdade